E assim, é incrível, o pessoal está falando aqui, a Lu acabou de falar, né? O quanto que tem processos que não precisam ser falados, né? Eles acontecem simplesmente através do toque, de poder ajudar, né? Eu lembro muito de uma paciente minha, e aí o quanto a Gerda foi fantástica de pensar tanto na nossa couraça visceral, e aí o quanto ela foi trazendo no periósteo, né, que é a membrana que reveste o osso, depois a fáscia, que é onde reveste o músculo, e assim vai até a pele, e aí ela fala da aura, né, que assim, sente, né, no corpo, em volta do corpo, isso aqui é a aura, né, a nossa energia que está aqui Sim, pulsando, né, fora do corpo. E eu confesso para você que nesse dia dessa paciente que eu vou te contar, assim, foi chocante para mim, né? Se teve uma coisa que naquele momento eu pensei, nossa, eu não acreditava, mas a Gerda estava certa. A paciente, eu comecei a fazer aquelas espirais, sabe? Em volta do ouvido e tirar, assim, mexer na aura mesmo, né? Faz de um lado, faz do outro. E tinha um lado específico que quando eu fazia, muito barulho na peristalse, abria, abria, abria. E o outro lado eu fazia e nada. Eu falei, será? Vou fazer de novo, né? Aí vai lá, faz de novo, experimenta, faz de novo a mesma coisa. E aquilo se repetiu até um bom tempo da sessão. Eu falei, bom, tá, né? Eu não ia perguntar e dizer, menina, o que está acontecendo? Porque eu ia atrapalhar o processo dela. Mas, enfim, depois virou do lado esquerdo, fez a polarização, que a gente trabalhou lá naquele dia na aula. Ela me contou, nossa, Ellen, é muito impressionante. De... Tinha uma hora que você fazia uma coisa aqui e que parecia que tirava uma dor, parecia que saía uma... E assim, me lembrou o dia que eu fui assaltada e me levaram o celular. Ela estava com o celular falando com alguém e alguém arrancou o celular da mão dela e ela ficou sem. E aí aquilo ficou gravado, pensa na aura dela, né? Foi muito impressionante, Silvio. Eu falei, não, assim, se eu não acreditava, tudo bem. Agora a Gerda me provou que ela está 100% certa, assim, né? Tava desde a sua couraça tissular, que é dos tecidos, né? A uhum. visceral, enfim, até a aura aí. Acho bem bacana falar disso, porque eu fui muito, nesse momento, eu já trabalhava com biodinâmica e tudo, e ainda descrente, veja lá, ainda descrente de uma coisa que, e assim, funcionou muito, funciona muito. E a gente vê o Sim, quanto que os sintomas vão desaparecendo, né? Parece que você vai, parece muito mágica. A gente sabe que é técnica, né? A Gerda traz várias técnicas, ela desenvolveu várias massagens, uma para cada tipo, né, de questão, eu diria. uhum. Acho que todas elas, ainda assim, com a função que o terapeuta vai trazer, a função de colocar a sua intenção, né? Acho que a intenção com quem a gente toca alguém vai fazer toda a diferença, vai mudar toda a ideia da massagem. Se você, para alguns pacientes, então, a gente está tocando neles e dizendo, relaxe, pode dormir, pode ficar fundo, pode dormir fundo, que eu cuido de tudo aqui para você. E assim, parece que essa intenção, sem falar, chega lá, né? E vai se apropriando do corpo do paciente. Outros já a gente já precisa dizer, ei, vem para cá, né? Acorda, vem para a vida, traz a tua energia, aparece, né? E assim, Sim.
nesse toque e nessa intenção você está comunicando coisas muito importantes, né? Concorda comigo? Não é por aí mesmo, né? Eu acho que a intenção a Glória falava, acho que todas as aulas. A Todas. intenção do terapeuta é Faz toda a mais diferença. produtiva do que qualquer outra coisa. Se Isso. você não estiver ali e se você não tiver esse feeling, né, para Uhum, entender que barulho é esse, né? uhum. Não, eu não vou perguntar para não atrapalhar o Isso. processo, mas se mantém naquilo que a sua intuição ou que Sim. o seu conhecimento te leva a observar. É muito interessante. E eu tenho aqui no consultório também Ah, algumas esposas que trouxeram os maridos resistentes à terapia. tá. Uhum. E eu tô vendo a vida desses homens se transformar. Olha. Totalmente estressados, né? Com Hum. um nível de energia muito alto, né? Com Sim. a sobrecarga mais em cima. E você vai vendo isso se suavizando. Elas vão trazendo, né? Porque eles pouco falam, Uhum. mas elas vão trazendo que eles estão diferentes em casa. Eles começam a ficar mais falantes na sessão depois de um tempo, mais soltos. Aham. Eu acho isso fantástico, assim, é mágico, literalmente é mágico. Isso. É, isso. É. E é a conexão, né? A Camila agora acabou de falar para a gente o quanto que é um encontro, né? Não é um ou o outro, né? É nesse encontro que a coisa vai acontecer. E às vezes o encontro ele transforma muito mais, né? Esses dias eu falei para uma paciente, ela falou: "Ai, eu mandei uma amiga minha para você, ela tá adorando. Nossa, você é maravilhosa". Eu falei: "Olha, nós formamos uma boa dupla". Porque assim, não tem um ou outro, tem um encontro, né? Tem a possibilidade desse momento, que é um encontro potente ou não. Às vezes o encontro não acontece. Às vezes a gente não consegue encontrar com a pessoa. Eu acho que grande parte do nosso trabalho como terapeutas biodinâmicos é esse, sabe? É conseguir se trabalhar ao máximo para conseguir fazer contato com o outro, né? Para conseguir estar aberto para receber mesmo e encontrar com o outro. Eu acho que aquela noite lá no Instituto foi realmente um momento que a gente se encontrou, né? Foi muito bonito aquele, né, aquela tua chegada, aquele convite para vir fazer a massagem e tudo que rolou naquela massagem no meio do grupo todo, né? Foi muito interessante aquilo. E assim, aquilo foi claro de mostrar a importância de que um cuidado e com respeito, a Gerda fala muito dessa palavra, né, do respeito à singularidade do outro, né, do respeito ao né, você vai cuidar muito para não invadir, né, para não, porque aí vem a grande possibilidade, infelizmente, de uma couraça secundária, que vai ser além da couraça principal que a gente já fez, você vai montar ainda uma couraça para se defender do encontro ruim, vamos pensar assim, de um Sim. terapeuta invasivo, de uma coisa que pode te machucar de novo, né? Às vezes, isso acontece muito assim, né? Em encontros que não são esses encontros potentes, um terapeuta agressivo, por exemplo, pode machucar muito, porque na verdade a transferência está aí, né? A gente está trabalhando com todas essas questões, né? De transferência, contra-transferência, resistência. Temos grandes coisas importantes a serem olhadas, né? Ler esse E corpo. infelizmente muita gente não preparada, né? Não Sim, digo não graduado, mas não sim, curado.
né? E uma pessoa que não é curada não cura o outro, né? Ela fere ainda mais. Mas, E essa questão da segunda couraça é uma coisa que eu aprendi dentro da biodinâmica, né? Dentro da terapia corporal do core é, ou das outras terapias que eu fiz, eu nunca tinha ouvido falar. E ela faz muito sentido. é da Gerda. É um termo da Gerda. É uma, é a Gerda quem falou da couraça secundária, assim, que é uma couraça contra a nova invasão, né? Que o terapeuta pode ser tão invasivo e que nesse momento você está tão aberto e exposto e sob o efeito de uma transferência, né? E aí, Uhum. se o outro. Nossa, eu tenho exemplos importantíssimos disso no Instituto. Tinha uma moça que eu ia ajudando ela a perceber o quanto ela era invasiva, assim. Ela chegava no consultório, já chegava batendo porta, já chegava tirando a minha fonte da, da Tomada. pomada, isso aqui está me incomodando, e ela já chegava assim. E eu fui mostrando muito para ela, olha, tem um limite aí que você também está me invadindo, né? Tem formas de falar, olha, dá para desligar essa fonte que eu não gosto desse som, ao invés de ir lá e arrancar, né? Enfim, fui ajudando ela a não ser tão assim, né? E ela, na verdade, ela vinha para a terapia porque ela queria arrumar um namorado, ela queria casar, ela tinha seus 30 e poucos anos já, 30 e muitos, na verdade. E aí ela queria casar. E a gente trabalhando isso, fazendo massagem, acolhendo, ela foi entendendo essa história toda, né? Um belo dia ela diz assim para mim: você pode ficar um pouco mais depois da sessão hoje, porque eu preciso falar com você depois? Aí eu falo: não, hoje infelizmente eu tenho que ir buscar minha filha na escola, né? Assim que terminar aqui, eu já tenho um compromisso, então. Não, mas é só um pouquinho. E assim, isso ela falando no começo da sessão. Daí eu falei, mas eu não estava entendendo nada, né? Eu falei, mas me diga o que é, a gente tem todo o tempo da sessão. Vamos, vamos olhar para isso, né? O que, que é que você precisa? Não, não, deixa, não é importante, não é importante. E acabou e foi embora, enfim. Ela chegou na saída do instituto, assim, no portão, e ela parou, começou a ter vertigens e quase um desmaio, e começou a gritar lá na frente. Minha sócia veio, Ellen, tua paciente está passando mal. Bom, enfim, fui lá, trouxe de volta para a sala, né? Quase que puxei ela, né? De ré, assim, vamos, senta aqui, me conta o que está acontecendo. Assim, na hora que eu digo para ela que eu não posso esperar um pouco mais, ela ouve isso como se fosse um não gosto mais de você, não estou disponível para você, um abandono. E esse abandono aparece na hora em que ela vai sair do portão, porque ela foi uma criança profundamente rejeitada, assim. Teve era um bebê que foi dado, né? Foi quase que jogado na lata do lixo, assim. Então teve um buraco, né? Naquele belo momento ela encontra uma um buraco mesmo, né? E assim, o que ela queria naquele momento era simplesmente ir até a loja perto ali e comprar uma florzinha para me agradecer, porque eu tinha dito para ela que se o namorado não ligava, que era para ela ligar. Então, para ela fazer o movimento, ao invés de ficar esperando ele ligar, eu disse: faça esse movimento, quem sabe? E ela estava muito grata porque ela fez o movimento e ele aceitou, e ele ia vir do Rio de Janeiro para Curitiba para encontrar com ela, enfim. Gente, esse processo foi muito bonito. E assim, a gente trabalhou transferência basicamente, né? Uma transferência profunda de abandono ali que ela estava trazendo naquele momento da saída ali, né, do buraco que ela estava vendo. Ela disse que chegou na porta do instituto e ela viu um buraco negro e que ali, se ela desse mais um passo, ela ia cair. Então, assim, uma coisa muito forte, né? Se eu sou muito invasiva nessa hora, eu vou
retraumatizar ela. Ela já foi traumatizada uma vez. E aí, a que preço você vai procurar ajudar uma pessoa se você for traumatizar ela de novo, né? Eu acho que a gente precisa estar muito atento, sim, precisa estudar muito, sim. Precisa saber aonde você está botando a mão, né? Porque tem processos que vão te colocar no mesmo lugar que já que essa pessoa já sofreu, na tentativa de elaborar, né? Sabe? Na tentativa de limpar, na tentativa de Freud já falava recordar, repetir e elaborar, né? Então esse texto é maravilhoso do Freud. Eu acho que é bem importante a gente pensar nisso, que a coisa vai tender a se repetir. E se você está vindo para terapia é para poder desabrochar, né? E sair Acolher desse o ciclo, processo, né? sair, limpar, né? Porque eu... Acho que o importante é a gente conseguir fazer um bom contrato, né? Você faz um contrato e tudo que está claro, está combinado, é o que vai acontecer. Então, enfim, você não vai ser pego de surpresa, né? De repente, tem que, né, fazer alguma coisa que você está combinado já. Se você for convidado, é diferente de você ser empurrado, né? Sim. Acho que é isso. Sentido, né? Eu tenho uma coisa do Paulo Leminski aqui. Dá um tempinho de ler ainda? Dá? Então vamos lá. Buscando o sentido. O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos, o sentido dos produtos, o sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Estes anseios e ensaios são incursões conceituais em busca do sentido, pois isso é próprio da natureza do sentido. Ele não existe nas coisas, tem que ser buscado, numa busca que é sua própria fundação. Só buscar o sentido faz realmente sentido. Tirando isso, não tem sentido. Do Paulo Leminski, 1986. Bonito isso, né? Lindo, muito lindo. Acho importante a gente buscar o sentido. Para mim, a biodinâmica fez muito sentido. Muito sentido. E acho que sentido é a gente quem dá, né, na vida. Para a nossa vida é a gente que precisa dar esse sentido.